Todos, graça e paz do Senhor Jesus, graça e paz do Senhor Jesus. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Guardando aqui a entrada de todos, eu já saúdo vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Juliana Veloso, eu sou seminarista no Betel Brasileiro e congrego no Betel Brasileiro em Solânia, sob a direção do pastor Thales Vieira e da missionária Juliana Evangelista. Terça-feira, dia 8 de fevereiro de 2022, são exatamente 1h05 da manhã. Eu quero saudar você, quero dizer que estamos muito felizes em ter a sua companhia aqui com a gente, em mais um dia, em mais uma madrugada de oração, amém? Seja muito bem-vinda, Maria das Graças, em nome de Jesus. E hoje nós vamos refletir sobre profecias, é isso mesmo. Será que existe profecia? Será que a profecia acabou? Qual é a visão da igreja a respeito disso? O que a Bíblia recomenda com relação às profecias? Será que as profecias cessaram? Será que Deus fala única e exclusivamente mediante sua palavra? Sabemos que o Senhor fala a respeito, né? E fala conosco através de sua palavra. Mas será que a questão das profecias ainda é válida, né, para o presente momento? Por que essa é uma discussão absolutamente necessária? Porque para aqueles que professam o continuismo dos dons do Espírito Santo, Deus continua falando hoje. E acredite, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, Deus tem entregue palavras proféticas tremendas que têm se cumprido com um rigor e uma precisão espantosas. Ontem mesmo eu tive acesso a um vídeo de um irmão que já partiu para a glória do Senhor, com o Senhor, e ele foi usado por Deus ainda em 2013 em um programa norte-americano chamado Clube da Profecia. E naquela ocasião ele foi utilizado por Deus, ele foi usado por Deus para direcionar a igreja com relação à pandemia presente, isso em 2013, tá certo? Esse vídeo foi postado por uma irmã muito usada pelo Senhor, a irmã Rosane Scruff, lá de Curitiba, e está num dos canais que ela administra, Jesus é Santo, e esse canal Jesus é Santo também existe no Brighton, e também existe no BitChute. Então, se você quiser dar uma olhadinha nesse vídeo, é o vídeo do irmão Rob Skibb, de 2013, eu acho que é Rob Skibb o nome. Se não for, eu coloco aqui na legenda corretamente para você poder procurar. Mas hoje nós vamos tratar dessa questão, porque é muitíssimo importante que a igreja do Senhor, ela possa ter isto claro em sua mente, em seu coração, porque a igreja, ela deve ser guiada pela palavra do Senhor, e ela deve ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus, amém? Então vamos orar em nome de Jesus, vamos pedir a assistência do Espírito Santo, ele que é professor e mestre por excelência, autor das Escrituras. As Escrituras foram pneumáticos, né? Foram sopradas e inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, então ninguém melhor do que o próprio Espírito Santo para interpretar a sua palavra. Seja muito bem-vinda, Ana Paula. Vamos orando aqui juntamente comigo para a gente consagrar essa live ao Senhor e operar debaixo da assistência do Espírito Santo de Deus. Curva a cabeça e feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade maravilhosa, Senhor, deliciosa de poder compartilhar conhecimento com os meus irmãos e irmãs. Pai, na madrugada de hoje nós vamos tocar em um ponto que é muito delicado, é muito sensível, é objeto de muita discussão. Não deveria ser assim, Senhor Jesus, porque nós sabemos que o Senhor continua falando, que o Senhor continua tocando, que o Senhor continua direcionando os seus servos diretamente. Porque não há versículos nas Escrituras, Senhor, que demonstrem categoricamente essa supressão da atividade dos teus dons. Mas alguns irmãos assim entendem. Vamos ser justos, vamos apresentar as visões, mas vamos, de acordo com a tua palavra, Senhor, mostrar qual é a utilidade do dom da profecia. Pai, porque é necessário que haja uma palavra inspirada, viva, eficaz de tua parte, Senhor. Uma palavra que traga, Deus, revelação, rema para o espírito das pessoas, Senhor.
E eu peço, meu Deus, sabedoria, entendimento, discernimento para mim, para que eu não fale nem além, nem aquém daquilo que é preciso ser compartilhado com a igreja. A igreja que se vê, Senhor, atacada por todos os lados de Jesus. Nós estamos sendo atacados, Senhor, por falsos profetas, por falsos mestres, por falsas profecias, por falsas visões. E, meu Deus, os teus servos, numa tentativa desesperada de se proteger da mentira e do engano, têm escolhido, Jesus, não mais acreditar que o Senhor pode falar hoje em dia. Tem misericórdia de nós, da nossa falibilidade, Senhor, da nossa limitação, do nosso erro, se for um erro, Senhor, e nos pega pela mão, Jesus, e nos conduz no caminho da tua verdade, da tua palavra. A tua palavra que não erra e é infalível, Pai. Então é assim que eu oro, é assim que eu já te agradeço, confessando pecados, confessando, Senhor, aquilo que te desagradou ao longo do dia e pedindo a tua ajuda, a tua assistência, Senhor Jesus, mediante o teu Espírito Santo, para abandonar esses comportamentos. Eu clamo o sangue de Jesus, eu clamo o teu sangue, Jesus, nessa hora. Fecha todas as brechas na minha vida, protege toda a minha família, meu marido, meus filhos, os de perto e os de longe, Senhor. E que o teu sangue, Senhor, nos purifique, nos alveje, por dentro e por fora. É assim que eu oro, é assim que eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deixa eu saudar aqui as irmãs que entraram agora, Ana Paula Nassar e a Maria Eugênia, acho que é Maria Eugênia, não é isso? Sejam muito bem-vindas aqui a live de 1 às 2 da manhã. Hoje eu tive uma experiência interessante de fazer a live de 6 às 7, foi muito gratificante, é um horário diferente, e quero agradecer aqui publicamente a disponibilidade da irmã Eunice, que cobriu o horário de 1 às 2 da manhã, mas se você quiser se juntar a nós, se você desejar se juntar à nossa equipe, o horário da segunda-feira, de 1 às 2 da manhã, continua vago. Então, se você quiser fazer parte desta equipe, entre em contato conosco aqui pelo inbox ou comigo, entendeu? Meu Instagram é @essencial_pb. Manda uma mensagem para mim, missionária, eu quero fazer parte da equipe, eu quero estar orando junto com vocês. Manda que a gente está precisando de reforço, e não só nesse horário. Tem uma série de horários ainda que precisam ser cobertos por aqueles que estão dispostos e aquele a quem o Senhor está chamando para orar. Se você olha assim, Jesus, eu queria orar, eu queria participar, chegou a sua hora, chegou o seu momento, bota a mão nesse arado e venha nos ajudar, porque o ministério da oração, da intercessão é glorioso, primeiramente para nós que fazemos parte dele, porque a nossa relação com o nosso Senhor Jesus, ela é estreitada, ela é azeitada todos os dias, por causa desse compromisso que a gente tem com a igreja dele. Amém? Então, eu quero que vocês peguem a palavra do Senhor, por gentileza, abram na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no verso 14. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, verso 14. Seja bem-vinda, Viri, é isso? Viri Ruiz, seja muito bem-vinda. E vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim, eu estou lendo na versão João Ferreira de Almeida, revista aí atualizada. Diz assim a palavra do Senhor: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Amém? Então, deixa eu só dar um pequeno preâmbulo aqui com relação a essa epístola, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, tá certo? O apóstolo Paulo escreveu essa carta com o objetivo de resolver
de resolver problema, de resolver picuinha, foi a palavra que veio na minha mente, amém? De resolver problemas éticos, problemas doutrinários, problemas práticos que haviam surgido na recém-fundada igreja de Corinto. E essa igreja ela era composta por uma multiplicidade de culturas, de gente que tinha vindo de todo tipo de credo, de todo tipo de contexto cultural. Então estava uma bagunça, né? A gente sabe que quando Paulo manda a reprimenda dele para a igreja de Corinto, tinha até irmão pegando, né? Vamos dizer assim, tinha gente que estava saindo com a madrasta, né? E tendo relações sexuais. Então, assim, o negócio estava estreito lá na igreja, tá? Mas, saludos! Olá! Olá, minha irmã! Ok, vamos orar por tu hijo. Pido oración por mi hijo Javier Enrique para que Dios lo proteja de injusticia, de odio y venganza injustificada. Hermana, ¿tiene algo que ver con cura de tráfico? Escribe ahí abajo, ¿ok? Pero vamos a orar por tu hijo en el final, ¿ok? Voltando, então, assim, pessoal, tava essa salada, né? Tava essa cama de gatos, tá certo? Lá na igreja de Corinto. E Corinto era uma colônia romana, muitos dos cidadãos, eles eram imigrantes italianos, e a diversidade cultural, social e econômica era composta por judeus, por romanos, por gregos, por aristocratas e por escravos. Então tinha uma diversidade de pessoas, né? Foi nesse contexto e para esta necessidade que esta carta foi escrita. Lembrando que essa instrução especificamente de Paulo vai tratar da necessidade de estabelecer, vamos dizer, uma hierarquia de utilidade entre os dons. Paulo vem tratando, né, no capítulo anterior, Paulo trata da questão do amor, ensinando a igreja que o que determinava o dom mais poderoso, mais excelente, era a motivação. Era o amor com que o irmão ou a irmã dotada de um dom espiritual aplicava, servia a igreja com o dom que possuía, né? Então, aqueles que tinham recebido dom de profecia, de línguas com interpretação, de ensino para ministrar a igreja, né, as questões mais complexas e traduzir isso de uma maneira acessível, de maneira que as pessoas podiam assimilar, também era um dom. Mas Paulo vai chamar a atenção para a necessidade. Você e eu fazemos isso porque é só para a gente desfilar o poder do dom e dizer, olha como somos espirituais, ou porque a gente tem o intuito de saber que com aquilo ali a gente pode ajudar a igreja do Senhor a ser edificada. Porque o dom é dado à igreja com um fim proveitoso. Não é para a gente estar se gabando, não é para a gente estar se exaltando, não é para a gente esperar o reconhecimento de, olha, meu Deus, como a irmã tem revelação, olha como o irmão é versado na teologia. Não, nada disso. É para que os irmãos sejam edificados mediante o dom que atua em cada um de nós. Amém? Então, primeira questão no capítulo anterior, no capítulo 13, Paulo vai discorrer sobre a natureza do amor de Deus, o amor ágape. E aí ele segue no capítulo 14, onde a gente leu, para tratar do dom da profecia e deixar claro para os irmãos em Corinto que o dom da profecia é superior ao dom de línguas. Agora, o dom de línguas, nós sabemos que também existe uma celeuma na igreja, que não existe o dom de línguas, que não existe esse fenômeno de glossolalia. As igrejas reformadas, tradicionais, históricas, têm o entendimento de que, quando aconteceu o evento do Pentecostes, lá em Atos 2, elas são unânimes e, de fato, quando a gente faz o exame gramatical do texto, a gente vai saber que ali, naquele contexto, o que está se tratando é da habilidade, da capacidade sobrenatural que aqueles irmãos receberam de falar em outros idiomas. Porque o texto vai dizer claramente que
pessoas de outras nacionalidades ficaram perplexas porque estavam ouvindo os irmãos cheios do Espírito Santo falar das grandezas de Deus em seu próprio idioma natal. E eles sabiam que aquelas pessoas não eram da sua própria nacionalidade. Então era como se eu e você fôssemos tomados pelo Espírito Santo de Deus, começássemos a exaltar o Senhor em japonês. Eu não sei se alguém aqui fala japonês, mas eu não falo, tá? Então, isso é uma operação sobrenatural do Espírito Santo que capacitou os irmãos ali com esta habilidade sobrenatural. Agora, aqui não se trata de um idioma compreensível, de uma língua nacional. Está se tratando de uma linguagem espiritual. Vamos ver aqui no verso 2. O texto diz assim: porque quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Se tratasse, nesse contexto aqui especificamente, de um idioma nacional, Paulo não teria escrito que é a pessoa que está falando em outra língua, aqui neste contexto de 1 aos Coríntios, capítulo 14, que a pessoa estaria falando em mistérios. Não, ele teria escrito que as pessoas estariam entendendo perfeitamente, assim como foi escrito por Lucas em Atos dos Apóstolos. Eles começaram a falar em outro idioma e as pessoas reconheceram que eles estavam falando na língua nacional de cada uma delas. Então, até aqui, eu espero que essa explicação esteja clara. E por conta disso, por causa que essa maneira de se expressar era algo muito sui generis, muito diferente, os coríntios estavam julgando que a capacidade sobrenatural de estar falando em línguas desconhecidas era superior à capacidade de profetizar. E Paulo já de cara vai dizer que não. É melhor você falar 2 ou 3 palavras e ser compreendido do que você falar 200 em outras línguas e a igreja não receber edificação. Por quê? Porque quem vai receber a edificação é quem está falando. A igreja vai ficar só assim, né? Paulo, inclusive, diz: como é que alguém vai poder dizer amém à sua ação de graças se ninguém está entendendo o que você está falando? Então, ele estabelece a utilidade do dom, né? Como um parâmetro para que aqueles irmãos, aqueles crentes e nós hoje saibamos o que é melhor para a edificação da igreja. Por isso que algumas igrejas, né, há recomendação para não haver, existe a recomendação para que o pastor no púlpito evite de falar longos trechos em outras línguas, porque a assembleia precisa ser edificada. Então, se o irmão fala em outras línguas, é necessário que ore, Paulo diz, para que receba também o dom de interpretação. E note que Paulo é categórico em dizer é o dom de interpretar, não é o dom de traduzir. Quando nós estamos tratando de outros idiomas, a capacidade de compreensão para aquele público que não domina aquela língua só é, vamos dizer assim, suplantada quando tem um tradutor, né? Você, Clara, tem um irmão falando em japonês, eu só vou entender o que ele está falando se tiver um tradutor. Mas no contexto aqui dessas outras línguas, de 1 Coríntios 14, Paulo fala que é necessário pedir o dom de interpretação e não o dom da tradução. Posto isso, Paulo vai dizer que, a questão dos dons é a seguinte: vocês vão ser edificados sim, se vocês orarem em outras línguas. Paulo assume que orava em outras línguas, mas a preocupação do apóstolo era em contribuir para a edificação da igreja, que aquela informação fosse construtiva, que houvesse instrução, que houvesse uma utilidade, e não simplesmente o emitir de sons que aparentemente não eram compreensíveis pela Assembleia. Amém? Então Paulo vai dizer, é melhor que vocês busquem o dom de profetizar. E aqui a gente vai entrar nessa seara que, assim, existe ou não existe profecia nos dias atuais? Para entrar nesse ponto, eu quero compartilhar com vocês que isso é também
é uma discussão dentro do meio, né, protestante, entre os continuistas e os cessacionistas. Acho que pelo nome já dá para a gente deduzir, né? Os irmãos que são continuistas, eles advogam pela atualidade dos dons do Espírito Santo. Eles acreditam que do jeitinho que aconteceu lá em Pentecostes, acontece hoje sim no meio da igreja. Então deixa eu só ler aqui a definição para vocês. Continuismo é uma visão cosmológica dos cristãos a respeito da continuidade dos chamados dons do Espírito Santo. E essa visão é muito mais comum entre os pentecostais, os carismáticos e os neopentecostais. Pentecostais, Assembleia de Deus. Carismáticos, católicos carismáticos, certo? Neopentecostais, pessoal da Igreja da Graça, o pessoal da Igreja Mundial do Poder de Deus, pessoal da Paz e Vida, certo? E essas igrejas que nasceram de forma independente, que não estão vinculadas a uma tradição histórica do cristianismo, ok? Então, os continuistas creem que todos os dons do Espírito Santo foram manifestos no período da igreja primitiva, continuam existindo e são necessários também na atualidade à Igreja de Cristo. E a visão continuista, ela se opõe ao cessacionismo, que é exatamente o contrário. É a visão de que os dons, alguns destes dons, que foram manifestos em Pentecoste, cessaram a partir do século III, ou quando, né, a igreja entrou no consenso sobre a conclusão do cânon, o fechamento do cânon bíblico, que é a lista dos livros considerados inspirados pelo Espírito Santo para a doutrina e para a vida da igreja, certo? Quem é que defende o continuismo dos dons? Vamos lá. Quem são os pastores, os teólogos que defendem esta visão? John Piper, acho que aqui todo mundo conhece. Hernandes Dias Lopes. Reverendo Hernandes Dias Lopes é continuista, acredita na continuidade dos dons, tá certo? Na atualidade da igreja. O escritor e teólogo Wayne Grudem, que é muitíssimo recomendado nos seminários, os seus livros sobre teologia sistemática. Jay Packer, Mark Driscoll, Dia Carson, C.J. Mahoney. Eu recomendo demais que vocês procurem vídeos do Mahoney, que ele é muito engraçado, gente. E ele é muito ungido também. E o Kevin DeYoung. E esses autores, né, eles são adeptos dessa visão de que sim, o Espírito Santo continua agindo e derramando os mesmos dons que derramou na igreja primitiva. Visão, revelação, línguas, dons de curar, dons de operar maravilha. Todos esses dons continuam em atividade agora, nesse minuto, dentro da igreja. Amém? Agora, tem alguns que não compartilham dessa visão. Dos principais, a gente destaca o irmão John MacArthur. Tem até Bíblia de estudo, né? Bíblia de estudo de John MacArthur. E, por exemplo, o pastor Paulo Júnior, lá da Igreja Aliança do Calvário de Franca, tem promovido, inclusive, essa visão. Tem levado alguns nomes, como o Tim Keller, se não me engano, também para poder explicar que concepção é essa, né? A respeito da cessação de alguns dons do Espírito Santo, tá certo? E a maioria da visão oposta à continuidade dos dons faz parte de denominações que são reformadas, tá certo? Vamos fazer um panorama aqui, né? Normalmente a Igreja Presbiteriana do Brasil, a tradicional, ela é de confissão cessacionista, tipo, parou o dom, certo? Alguns dons pararam, ficou lá atrás. Mas a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil é continuista. A Convenção Batista Brasileira, em cerca de 5% das suas igrejas, também é continuista, tá certo? A Assembleia de Deus é continuista. E Deus é Amor é continuista. O Betel brasileiro é continuista. Amém? E a gente tem as outras denominações. Então, acho que vocês já entenderam, né? Algumas denominações que são cessacionistas. Enfim, a Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil, a Luterana também, a Metodista também é majoritariamente
continuista. Ela não é cessacionista. É a luterana que é cessacionista, tá certo? Então, assim, apesar de que não é uma visão dominante na luterana, mas em algum foco ou outro ali, a Igreja Luterana do Brasil se posiciona favorável à atualidade dos dons. Isso tudo é para dizer o seguinte: profecia existe ou não? Isso aí é a discussão teológica em torno. Mas a palavra de Deus diz o quê? Essa página foi arrancada daqui. Deus já falou com você em profecia. Vá lembrando aí. E Paulo está dizendo que, dentre esses dons maravilhosos, esqueça esse negócio de que o dom de línguas é a coisa mais sobrenatural da face da terra, mais útil da face da terra, porque ele só é assim se houver interpretação. E busque com zelo a capacidade de profetizar. Por quê? Quem profetiza, versículo 4, edifica a igreja, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então a profecia, ela é utilizada, esse verbo profeteu, que significa literalmente falar adiante, falar para frente, falar antes. Presta atenção aqui, aparece mais de 25 vezes no Novo Testamento, igreja. Então não é um vocábulo desprezível. A gente tem que examinar o que é que ele significa. E só Paulo utilizou 11 vezes essa palavra, esse vocábulo, profeteu. Dessas 25 vezes em que foi mencionado no Novo Testamento, Paulo usou 11. Vá pegando aí essa informação. Profetizar é dizer uma mensagem divina sob a direção do Espírito Santo de Deus. E esta mensagem ela pode ser ética, ou seja, no tratamento de um irmão para com outro, certo? Ela pode vir para confortar, exortar, ensinar. Ela pode vir para revelar, antecipar um acontecimento futuro, como aquela fome prevista por Apolo lá em Atos dos Apóstolos. Vocês estão lembrados? Que ele recebeu essa informação da parte do Senhor e comunicou à igreja primitiva. Pois bem, e além disso, também pode comunicar uma informação sobrenatural de Deus para uma situação específica. E aí eu quero me deter com a igreja em 3 usos da profecia, com o fim de exortar, com o fim de consolar e com o fim de edificar. Por quê? Porque fala aos homens, está dentro daquilo ali que Paulo deixou como determinante, né? A gente tem que falar para instruir a igreja. Quando alguém fala inspirado pelo Espírito Santo de Deus, quando alguém está sendo utilizado em profecia, esta informação, ela tem que trazer alguma utilidade real. Não é você chegar e dizer assim, o RG é 1828, isso é adivinhação. A escrava adivinhadora, né, tá aí para a gente entender que não se trata unicamente desta adivinhação, desta revelação. Essa revelação veio para quê? Veio dizer o quê? Vai comunicar o quê para a tua vida? Vai comunicar o quê para a vida da igreja? Então, assim, para vocês saberem, a palavra que significa edificar no original em grego diz o seguinte: oikodome, não sei se é essa a pronúncia correta, mas enfim, essa palavra significa propriamente um edifício que serve de casa. Em sentido figurado, edificar significa fazer uma crítica construtiva e instruir. Significa que essa instrução vai edificar uma pessoa para ser a morada adequada de Deus, ou seja, onde o Senhor pode se sentir em casa. Então, falar em tom profético com o objetivo de edificar significa edificar o irmão para que ele seja a morada adequada de Deus. Amém? Vamos aqui para o outro significado. Quando eu também falo por inspiração de profecia e no sentido de consolar, eu tenho o seguinte: essa palavra significa, é uma chamada, é uma convocação feita por alguém que é próximo,
para que seja efetuada uma exortação pessoal que entrega uma evidência que se levanta no tribunal de Deus. Então eu vou exortar alguém, eu vou alertar alguém, eu vou aconselhar alguém, eu vou dizer para alguém que esse alguém precisa de algum modo se endireitar, porque há uma evidência que se levanta no tribunal do céu dizendo assim: ei, tu precisa se ajeitar, porque se não se ajeitar pode acontecer isso e aquilo outro. Note que essa palavra, ela traz essa questão de condenação, de evidência legal que se levanta num tribunal do céu. Este é o sentido do original em grego, tá certo? Para a palavra exortação, aqui nesse sentido de Coríntios, 1 Coríntios 14. Por fim, a gente tem a outra palavra, que é utilizada aqui no versículo 3, chamado consolação. Muitas vezes os irmãos podem ser usados em profecia para consolar. E aí o vocábulo em grego trata especialmente de um falar mais afetuoso, que chama alguém para perto, para consolar, para abraçar, para gerar aquela identificação de Deus dizer assim: olha, eu sei o que você está passando, eu sei o que está acontecendo, eu sei. E essa palavra, ela inclusive envolve um grau de ternura, amados. Então note que a profecia é algo muito preciosa para a igreja de Cristo. Se os irmãos fazem parte de uma denominação continuista, ou seja, que acredita na atividade desse dom na atualidade, saiba que a profecia, ela tem que vir pelo menos com um desses 3 objetivos: consolar, edificar e exortar. Se aparece alguém para dizer assim: eis que te digo que saí no até o varão, qual é a edificação disso aí? Qual é a consolação disso aí? Qual é a exortação disso daí? A gente tem que se fazer essas perguntas, até porque aqui mesmo nesse capítulo de Coríntios, 1 Coríntios 14, 29, ande um pouquinho mais, Paulo vai dizer assim: tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem, ou seja, os outros avaliem se de fato isso vem da parte do Senhor. E mais adiante, lá na epístola do próprio Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, já no finalzinho da primeira epístola de Paulo, no capítulo 5, no verso 19, o apóstolo vai dizer assim: não apagueis o espírito. Isso significa que ele pode ser suprimido e apagado em sua atividade, não em sua existência, mas em sua atividade. Amém? Não desprezeis as profecias. O apóstolo Paulo diz: julgai todas as coisas, retende o que é bom e abstende-vos de toda forma de mal. Porque onde não existe profecia, o povo se corrompe. O Senhor Jesus diz: bem-aventurado aquele, no livro de Apocalipse, que guarda as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Amém? Então, diante de toda essa exposição, meus amados, vamos pedir ao Senhor que nos proteja, né? Que nos guarde de todo falso profeta, de toda inspiração que não vem da parte do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor nos dê olhos, ouvidos, coração sábio, para poder entender e julgar adequadamente as palavras proféticas que chegam ao nosso conhecimento. Porque a Bíblia mesmo, o apóstolo Paulo mesmo, nos ensina a fazer assim, a avaliar as profecias com base nesses critérios. Ela veio para edificar a igreja, tem um fim proveitoso, ela fala consolando, edificando ou exortando os irmãos. A profecia que veio revela algo que está por acontecer no futuro. A profecia que veio deu ao irmão ou à igreja um conhecimento sobrenatural a respeito de algum evento, de algum acontecimento, de alguém na igreja.
É isso que a gente tem que se perguntar, irmãos. E não rejeitar numa maneira, né? Numa maneira assim de tentar nos proteger e de proteger a sã doutrina dos desvios, daquilo que está bagunçando a igreja, que a gente sabe dos exageros, dos desvios, das atividades vergonhosas que muitas vezes chegam ao nosso conhecimento baseados na atividade profética. A atividade profética para aquelas denominações que acreditam na atualidade do Espírito Santo, para aqueles mestres que foram levantados por Deus na contemporaneidade, como eu citei no início, é válida, é necessária e deve ser julgada pela igreja. Então vamos ao Senhor em oração, pedir a Deus que nos faça maduros o suficiente para a gente simplesmente não desprezar ou ignorar as profecias, mas sim recebê-las, entendê-las, avaliá-las conforme a palavra inerrante do Senhor e assim reter aquilo que vier de fato do Senhor, o que vier de Deus, do Espírito Santo, do Espírito de Jesus. Porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. É a essência da profecia, é a natureza da profecia. Jesus é glorificado na boca do verdadeiro profeta. Amém. Curva a cabeça e fecha os olhos. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa aula, por essas informações preciosas, Senhor. Porque eu e os meus irmãos e irmãs podem ser abordados, Pai, por pessoas que talvez julgam ter este dom e querem, meu Deus, nos aconselhar, querem entregar palavras que talvez venham da imaginação dos seus próprios corações, que o Senhor talvez não tenha falado, não tenha tocado verdadeiramente a cada um desses. Então eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor refine o nosso coração, o nosso espírito, a nossa mente, a nossa alma, Senhor, para sabermos avaliar, Jesus, para sabermos discernir se aquilo está de acordo com todos esses parâmetros que foram ditos aqui. Se Ele nos ajuda, se nos exorta, se nos consola, se nos traz mais para junto do Senhor, se traz, meu Deus, um conhecimento sobrenatural a respeito de alguma coisa, ou se revela, meu Deus, algo que está por acontecer no futuro. Pai, faz com que nós sejamos maduros, conscientes, sóbrios, Senhor. Derrama sobriedade no coração da tua igreja, no meu coração, no coração dos meus irmãos e irmãs, para que possamos, Senhor, reter aquilo que é bom, desprezar, meu Deus, aquilo que é mal. Faz, Senhor, com que nós sejamos, meu Deus, instruídos, que nós manejemos com excelência a tua palavra, a tua espada, para que saibamos, Senhor, julgar adequadamente as profecias. Pai, e para aqueles irmãos que talvez tenham sido feridos, Senhor, por palavras proféticas mentirosas que não vieram da tua parte, eu apresento o coração de todos esses, Senhor, desses que esperaram, desses que acreditaram, desses que creram e que por causa da frustração hoje afirmam categoricamente que não existe esse negócio de profecia. Pai, em nome de Jesus, cura esses corações, cura essas almas, cura essas mentes, Senhor, para que eles saibam, meu Deus, que o Senhor continua falando, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, assim será eternamente, que o Senhor continua derramando graça, continua derramando os dons, continua atuando no meio da tua igreja, mediante o teu Espírito Santo, para que esses irmãos possam, Senhor, ser alcançados, abençoados, verdadeiramente pelos teus verdadeiros profetas, ó Pai. É assim que eu oro, é assim que eu já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Vamos passar aqui para o final da nossa live. São 1h43 da manhã. 11 irmãos aqui conosco. Meu Deus, que coisa gloriosa. Eu fico feliz demais de ver isso aqui, porque estamos em plena madrugada, né? Adentrando a madrugada. Então, muito obrigada pela sua presença. Espero que essa palavra tenha edificado a sua vida assim como edificou a minha, porque a primeira que recebe sou eu, tá certo? Então deixa eu saudar aqui você que está comigo nesse momento. Giovana! Oi, Giovana! Tudo
Seja muito bem-vinda, minha irmãzinha querida. A Josi Santos está aqui. Isalda Braga. Elana Araújo, um beijo. A Adriana Lima também está aqui com a gente. Edjane Rodrigues. Missionária Rosa Ataíde. Mônica Beatriz. Catiane Azevedo. Jeane de Cristo. E a Nete Câmara. E Maria das Graças está fazendo um comentário. Olha, das Graças é maravilhosa, porque eu tô ministrando aqui, ela vai direto assim, no complemento da informação. Olhe, a irmã é ligeira, viu? Muito obrigada pela sua contribuição, das Graças. Ela está dizendo aqui. Além da fome, ele também pegou o cinto e profetizou a prisão do apóstolo Paulo. Verdade, verdade, viu, das Graças? Estou falando do profeta Apolo, que existiu na igreja primitiva. O irmão Jonas Marques tava elegante demais no culto domingo, viu? Beijo pra tu, Jonas. A Alda Souza tá aqui com a gente. E a Rosineia Rocha também. Márcia Batista. E a Ana Paula Dutra Coach, que tá aqui com a gente desde o início. Vamos agora passar o pedido da irmã Viri Ruiz, lá do Equador, que pede a intercessão pelo seu filho. Seu filho Javier Henrique, para que Deus o proteja da injustiça, do ódio e da vingança injustificada. Então eu peço que os irmãos entrem em intercessão, por favor, concentre-se, feche os seus olhos, vamos apresentar essa causa diante do tribunal do Senhor, amém? Pai, em nome de Jesus, graças te damos, Senhor, pelo alcance dessa live. Essa live tem chegado, Senhor, a outros países. E a nossa irmã, Senhor, no Equador, pede que nós intercedamos pelo seu filho. Pai, dá livramento a este jovem, Senhor. Em nome de Jesus. Jesus, eu te peço que se houver algum embaraço, alguma coisa, meu Deus, que leve a crer que esse menino pode ser objeto de justiçamento, Senhor. Esclarece essa situação, meu Deus. Para que esse menino não seja vítima de nenhuma vingança injustificada. Meu Deus, em nome de Jesus, proteja-o, livre do ódio daqueles que querem capturá-lo, daqueles que querem tirar a sua vida. Pai, daqueles, meu Deus, que cismaram com esse menino, com esse jovem, Senhor, a ponto de querer roubar-lhe a vida. E se esse jovem, ó Pai, não está nos teus caminhos, Senhor, que essa situação seja a situação necessária e permitida por ti, para que ele se renda a ti por completo. Em o nome de Jesus, nós te pedimos, clamamos por livramento, por salvação. Tranquiliza o coração da irmã Ruiz, Senhor. Tranquiliza, pacifica, porque os filhos são tua herança. É assim que a tua palavra diz, Pai. Os filhos são a herança do Senhor. E o fruto do ventre, o galardão. Pai, que o Senhor lembra até dessa palavra, Senhor, sobre a vida da tua irmã ou da tua filha, Senhor. Lembra dessa palavra, para que haja, Senhor, esse livramento na vida do filho dela, em nome de Jesus. É assim que nós oramos, é assim que já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar também pelo sobrinho das Graças, que está com câncer e vai amanhã para Recife fazer análise. Amém. Senhor, em nome de Jesus, ainda intercedendo, ó meu Deus, pela vida dos nossos familiares. A nossa irmã das Graças apresenta a vida, meu Deus, do seu sobrinho Júnior, Senhor, que está passando por esse vale. Deus, isso é uma doença dolorosa, isso é uma doença que traz tanto desespero de alma, né, Jesus? É tão difícil, demanda tanto esforço, é tão desgastante e doloroso, Pai. Pois eu peço em nome de Jesus, Senhor, que haja, meu Deus, cura divina sobre o corpo físico desse rapaz. Se houver pecados, que lhes sejam perdoados, assim como diz a tua palavra, Pai. Que esse jovem, que esse rapaz, que esse homem, ele possa, meu Deus, a partir desta situação, estreitar os laços contigo, Senhor, e continuar e buscar a tua face, Senhor Jesus. Se houver, meu Deus, alguma mágoa, algum rancor, alguma raiz de amargura, Senhor, que precipitou, Senhor, o surgimento dessa doença,
no corpo físico desse jovem, Senhor. Que pela multidão das tuas misericórdias, Senhor Jesus, o Senhor vai, toca o coração, rete para cachada yarabai, recada yarabaxê, que o Senhor toque no coração desse jovem, Senhor, e arranque toda angústia, todo nó, toda aflição, Senhor, retida nesse coração, seja dissipada pelo poder que há no nome de Jesus, Senhor. Pelo poder que há no teu nome, Senhor Jesus. Que esse rapaz ele seja plenamente liberto, curado emocionalmente, curado fisicamente dessa doença. Porque a tua palavra diz que o Senhor Jesus já levou essa enfermidade na cruz do Calvário, Senhor. Que possa haver a manifestação da cura no corpo físico desse rapaz. E se ele ainda não te conhece, Senhor, que ele venha para os teus pés, em nome de Jesus. É assim que nós oramos. É assim que já te agradecemos. No teu nome, para a honra e glória do nosso Salvador. Amém. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui quais são os comentários que vocês dizem. Se tiverem mais pedidos, vão colocando aqui, tá certo? No nosso chat. A Alda está concordando, amém. Ana Paula, amém. A nossa irmã Rui está dizendo glória a Deus. Irmã, tu compreendeste toda a oração? Esperamos que sim. Amém. A irmã Rui está dizendo glória a Deus. Alda, sim. E das graças está dizendo oremos também pela irmã. Deixa eu ver aqui, a irmã da guia, é? Deixa eu baixar aqui só um pouquinho. Irmã da guia que passou por quimioterapia. Ah, tá certo, das graças. Vamos lá. Vamos orar por da guia. Seja bem-vinda a Mari Doces. É isso, minha irmã? Amém. Vamos lá, vamos para a oração. Senhor, em nome de Jesus, ainda, meu Deus, orando pela saúde e bem-estar, meu Deus, dos nossos amados e conhecidos, ó Deus, que o Senhor venha e visite o corpo da irmã da guia, Senhor, que também está passando por esse processo de recuperação de um câncer, Senhor. Todo desconforto no ouvido esquerdo dela, Senhor, decorrente, inflamação, enfim, decorrente deste processo quimioterápico, Senhor, que seja sarado, atenuado, Senhor, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Faz a irmã da guia suportar a batalha, Jesus, contra este câncer. Conceda a ela forças, conceda a ela, meu Deus, recuperação plena, Senhor. Que cada sessão dessa seja uma injeção de ânimo, seja uma injeção de sangue de Jesus nas veias dela, purificando o corpo dela de todo esse câncer maligno. Pai, em nome de Jesus, que essa doença seja expulsa do corpo dela. E que a irmã possa desfrutar de cura. Cura, Senhor. Cura divina no corpo dela, meu Deus. Em nome de Jesus. E que durante esse processo, Senhor, a nossa irmã, tua filha, ela tenha condições, mediante o teu Espírito Santo, de desfrutar de intimidade, de fé e experimentar da tua graça sobre a vida dela, Senhor. Faz com que ela tenha uma intimidade tão linda, Senhor, construída nesse processo, que quando ela ficar curada, Senhor, ela possa consolar outros com a consolação que o Senhor vai entregar na vida dela, em nome de Jesus. É assim que eu te peço, Senhor, pedindo e agradecendo que o Senhor alivie esse desconforto, meu Deus, do ouvido esquerdo da tua filha. Eu vou dizer de novo, Pai. Eu vou pedir novamente, Senhor, que esse desconforto no ouvido esquerdo, na parte interna do ouvido, Senhor, cesse agora no nome de Jesus. Cesse agora no nome de Jesus. Eu não sei se é inflamação, eu não sei o que é, mas que, meu Deus, esse desconforto, ele passe. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu ver aqui. Os comentários de vocês.
A Nete está dizendo assim: peço oração pela minha saúde, saúde espiritual e também a mental. Peço oração também pelos meus filhos e meu esposo, para que eles voltem ao primeiro amor. Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos a nossa irmã Nete. Senhor, renova as forças da tua filha, Jesus. Não deixa ela desistir, não deixa ela jogar a toalha. Não deixa ela achar, meu Deus, que está sozinha nessa caminhada. Levanta pessoas para orar juntamente com ela, pela salvação de sua casa, pela conversão do seu esposo, pelo regresso dos seus filhos, Senhor, para que eles voltem, meu Deus, para que eles voltem para a igreja. Pai, permite as situações necessárias para trabalhar a terra do coração de cada um deles, meu Deus, para que a semente da tua palavra germine, para que haja, Senhor, arrependimento genuíno, profundo e de coração. Pai, eu peço em nome de Jesus, não deixa a Nete sozinha nessa batalha, Senhor. Eu sei que o Senhor está com ela, mas permite que a nossa irmã experimente a tua companhia, o teu poder, Senhor. Dá a ela, meu Deus, a condição, a graça, a capacidade de te buscar, porque ela está cansada, Senhor. Faz com que as forças dela sejam renovadas. Dá a ela os sinais necessários, Senhor. Dá a ela as respostas que ela busca. Para que ela se anime, Jesus. Que ela se coloque de pé e que ela continue. E que se ela está fazendo alguma coisa de errado, o Senhor venha a ela, Jesus, e instrua. Para que a tua filha não se desgaste nem perca tempo. É assim que eu oro e é assim que eu já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Tem mais comentário? Meu Deus do céu. 4 minutos para terminar a live. Vamos lá, gente. Vamos dar uma carreirinha aqui. Das Graças está dizendo assim: Deus todinho na sua vida, missionária. Glória a Jesus. Ontem fez 19 anos que o pai dele foi assassinado. Ele guarda muita mágoa. Realmente ele não perdoou o assassino do pai. Ele precisa liberar perdão, viu, das Graças. Ele precisa liberar esse perdão, minha irmã, para que essa cura se manifeste, viu? Amém. Então é isso, meus irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. A live tá para terminar. Nós abençoamos, Pai, em nome de Jesus, todas as atividades do brasileiro, os cultos de oração, Senhor, que sejam direcionados por Ti. Usa os irmãos, as irmãs, os teus pastores, que haja, Senhor, vida em abundância através das palavras que eles vão ministrar. Que eles não façam isso de maneira protocolar para cumprir a tabela do culto de oração, mas que haja, meu Deus, um profundo encontro, um profundo prazer de cada um de compartilhar com a igreja aquilo que eles próprios têm recebido da tua parte. Nós abençoamos, Senhor, em teu nome, as atividades do Betel Brasileiro e de todas as igrejas de Cristo no Brasil e no mundo que estiverem de acordo com a tua palavra e com a intenção do coração do nosso Senhor e Salvador maravilhoso Jesus Cristo. É assim que eu oro, é assim que eu agradeço, em teu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Então é isso, meus irmãos. Missionária Neta está perguntando aqui para mim: missionária, quais são os seus dias de live? Meus dias aqui de madrugada, hoje e amanhã, Nete, e na segunda-feira, de 6 às 7 da manhã. Um beijo para vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Sejam abençoados e reflitam nessa questão da profecia. Tá certo? Para que vocês possam receber o que vier de fato da parte do Senhor. E nada lhes seja roubado. Amém? É assim que eu oro em nome de Jesus. Muito obrigada pela participação. Continue aqui conosco no Centro de Oração e de Adoração do Betel Brasileiro. É isso. Se Deus quiser, estaremos aqui amanhã nesse mesmo horário. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.